Graça e paz, irmãos. Vamos iniciar o nosso culto de oração e louvor a Deus, cantando o hino de número 15. Vamos aproveitar a oportunidade de nos colocar em pé, quem está aqui presente. E quem está nos assistindo, vamos cantar, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, que em meio à turbulência que a gente está vivendo, o nosso Deus, Ele continua sendo aquele que criou todas as coisas. Ao Deus de amor, perdão. A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, morrendo, herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal rasgo de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois, confia no seu Salvador, vai vê-lo sentado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Obrigado, meu Pai, por mais esse momento na Tua presença, onde, como corpo de Cristo, estamos reunidos, ó Pai, aqui presentes na Tua casa de oração, aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, louvado seja o Teu nome, Pai. Ó Espírito Santo do Deus vivo, esteja presente e esteja à vontade em nosso meio. Vem e fala conosco, ó Pai, impacta nossas vidas, ó Deus, para que nós possamos, ó Pai, trabalhar enquanto é dia, porque a Tua vinda está próxima. Obrigada por tudo. Esteja à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Vamos estar neste momento abrindo as nossas Bíblias em Gênesis 2, do 18 ao 24. Eu vou estar lendo, os irmãos podem estar acompanhando. Disse mais o Senhor Deus:
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome ao homem a todos os animais domésticos, as aves do céu e todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. Ele a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Neste momento, eu vou estar convidando a irmã Vânia, que vai estar fazendo uma participação especial. Que nós possamos meditar nestes versículos, né, irmãos, que foi lido, e que Deus possa falar com cada um de nós através deles. Boa noite, irmãos. Estamos em poucos, mas somos povo de Deus, povo quente, e nosso Senhor Jesus Cristo. Somos, então, bastante. Bom que tivesse tudo aqui, né, irmã? Mas Deus sabe todas as coisas. Irmãos, que bom ver o irmão Bruno e a irmã Eide. Faz tempo que a gente não vê, né? Deus que abençoe. Já vai, filho. Deus que abençoe, irmãos. Deus que abençoe vocês grandemente. Obrigado por vocês estarem aqui, na nossa companhia. A gente sente saudade e acha falta dos irmãos. Vocês podem crer. Irmãos, lá em Isaías, capítulo 41, só 3 versículos, não posso deixar de falar, porque nós estamos vivendo isso. Né? Nós não, graças a Deus, mas nós estamos vendo. Jeová é o único Deus. Israel deve ter confiança unicamente nele. Irmã, eu vim correndo. Tinha gente em casa. E no primeiro versículo: calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se, e então falem. Cheguemo-nos junto ao juízo. O 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te guio. Amém? E vamos orar para aquele povo que está passando por toda aquela coisa triste lá, né? Amém? Irmão, eu vou cantar esse hino aqui porque sempre alguém pede, diz que vai assistir live, não sei se eu saio cantando, mas diz que vai, né? Não sei. Vai, pastor? Vê a gente? Então, amém. Já cantei 2 vezes, tipo ensaio, irmão. Então, eu vou cantar 2 vezes só o refrão, no início e no fim, porque ele é longo, né? Amém? Eu canto para agradar o meu Deus. Amém, irmãos? Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração
de quem o escutava. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas, seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Naquelas ruas, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o povo viu nascer a paz e a esperança, seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Num certo dia, num tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz, mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou, após 3 dias da morte ele voltou. Ressuscitado, não morre mais, está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno, mas ele vive em cada lar, e aonde se encontrar um coração fraterno, proclamaram a Jesus de Nazaré. Glorioso e triunfante, Deus conosco está. Ele é o único, é o Deus da nossa fé, e um dia voltará. Proclamaram a Jesus de Nazaré, triunfante e glorioso, Deus conosco está. Ele é a única razão da nossa fé, e um dia voltará. E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto amor. Amém? Muito obrigada, Senhor. Amém, irmãos? Que Deus continue abençoando a vida da nossa irmã Vânia, cada dia mais. E que através desses louvores que ela canta, nós possamos ser tocados, né? Que Deus possa estar falando com cada um de nós. Neste momento, vamos passar para o momento de dízimos e ofertas. Nós vamos estar cantando o hino de número 152, Pastor Divino,
E aquele irmão que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, poderá estar entregando ao Senhor neste momento. Vamos mais uma vez nos colocar em pé? Ouve-nos, pastor divino, neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Cristo amado, vem teu povo abençoar. Ao perdido no pecado, seu perigo faze ver. Chama os pobres enganados, faz-os tua voz ouvir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Aos enfermos, mestre digna-te acudir. Ódio ao pobre desgarrado, ao aprisco teu Senhor. Toma ao tenro cordeirinho, no regaço teu pastor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Dá-lhe os pastos de celeste doce amor. Ó Jesus, escuta o rogo, nossa humilde petição. Vem encher o teu rebanho de sincera devoção. Cantaremos tua afável proteção. Cantaremos tua afável proteção. Pai amado, diante da tua presença, foram colocados, depositados diante do teu altar, as primícias que os teus filhos receberam da tua graça, da tua graça abençoadora. Ó Pai bendito, Pai amado, derrama sobre o teu povo, sobre a liderança dessa igreja, ó Pai, a tua sabedoria, para cumprir aquilo que é necessário, ó Pai, que é preciso, ó Deus, usufruindo, ó Pai, todos esses recursos. Obrigado, meu Deus, mais uma vez, eu te louvo pelas chuvas de bênçãos que tu tens derramado, ó Pai. Mesmo nesse momento tão difícil que o nosso mundo está vivendo, mas bendito seja o teu nome, porque o Senhor continua o mesmo, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, ontem, hoje e eternamente. Obrigado, Jesus, por seres o nosso Deus. Em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Podeis assentar. Aliás, perdão, continuando em pé, vamos louvar o nosso Deus com os cânticos.
Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja teu nome, teu santo nome. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus,
Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom. Ele continua. Amém. Senhor, meu Deus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia, ó Pai. Obrigada, Jesus, pelas tuas bênçãos em nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, por mais um domingo que o Senhor nos deu, Pai, para juntos louvarmos o Teu nome, Jesus. Obrigada, Pai, porque o Senhor se mostra bom, ó Pai, mesmo em meio à dificuldade, ó Pai, e mesmo em meio ao caos, ó Pai, você continua sendo bom, ó Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Continua nos abençoando, fala conosco, ó Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um de vocês. Bom nos reunirmos mais uma vez. Bom podermos nos colocar na presença de Deus, louvá-lo, engrandecê-lo, orar, buscar a presença dEle de verdade e saber que Ele nos ouve, que Ele atende, que Ele está com seus ouvidos abertos às nossas orações, ao nosso clamor. E eu quero dar alguns avisos rápidos, né, para não deixar a tradição de lado. Quarta-feira nós teremos nosso culto de oração às 19h30, presencial, né? E também temos o nosso chat pelo Google Meet, que você pode participar, tá? Se quiser participar, é só mandar aí um recado para nós, ou entrar aí pelo nosso WhatsApp, ver ali o link e participar do culto de oração presencialmente ou online. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, vou pedir para você se inscrever, deixar o seu like, compartilhar também o nosso link, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. No domingo de manhã também teremos a nossa escola dominical, às 9h30 da manhã. Todos estão convidados também, com transmissão simultânea pelo YouTube. E para aqueles... Oh, verdade, domingo que vem é a Assembleia, né? Então domingo que vem nós não teremos a escola bíblica dominical. E aí como teremos a Assembleia no domingo, vamos ter também, temos que fazer a reunião do Conselho de Obreiros na quinta-feira, né? Às 19h30. Então, quinta-feira, 19h30, reunião do Conselho de Obreiros, e domingo, pela manhã, a nossa Assembleia. Se você ainda não é um dizimista, não é um ofertante, participe desta obra também, contribuindo com seus dízimos e ofertas ao Senhor. E também participe com a nossa ação social, através das doações para a cesta e para o café da Cristolândia. E que Deus venha nos abençoar. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar-nos na presença do nosso bom Deus. Se você tem algo para colocar diante dele, este é o momento de você expor a Deus aquilo que está no seu coração, colocar a sua necessidade, certo de que Ele irá atender segundo a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Então, neste momento, coloquemo-nos diante do nosso Deus. Pai, nós estamos aqui em Tua presença nesta noite. Te louvamos, bendizemos, engrandecemos o Teu nome. Te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, porque verdadeiramente sabemos que, independente das situações, o Senhor continua sendo bom, continua sendo Deus, continua sendo quem és, ó Deus. O Senhor não muda, pois em Ti não há qualquer sombra de mudança ou de variação. E sabemos, ó Deus, que Tu és um Deus bondoso, justo, fiel e verdadeiro.
Sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus que abençoa a todos aqueles que Te buscam com o coração quebrantado. Aqueles, ó Deus, que se colocam em Tua presença, desesperados, ó Deus. Todos aqueles que vão a Ti, clamando, ó Deus, e depositando em Ti toda a sua esperança e confiança. E por isso, ó Deus, confiando na Tua fidelidade, na Tua misericórdia e graça, queremos colocar diante de Ti, ó Deus, cada um dos pedidos que estão sendo feitos agora, seja pelos nossos irmãos que estão aqui presentes, seja por aqueles que estão em seus lares através deste culto, de forma não presencial aqui, Pai. Ó Deus, entra com providência agora na vida de cada uma dessas pessoas, trazendo cura, ó Pai, para aqueles que estão no leito de hospital, trazendo restauração, Senhor, para aqueles que estão com alguma enfermidade, abençoando também a vida, ó Deus, dos profissionais de saúde que têm estado ali na linha de frente, Pai, recebendo as pessoas doentes, recebendo aquelas pessoas que estão acometidas por este vírus tão terrível que tem ceifado vidas e por tantas outras enfermidades. Colocamos diante de Ti ainda, ó Deus, aquelas famílias que estão passando por dificuldades financeiras, por aqueles, ó Deus, que estão precisando de um trabalho, que estão precisando, ó Deus, do sustento para o seu lar, e eu peço, ó Pai, que o Senhor entre com providência. Colocamos diante de Ti aqueles que têm as suas causas que aos nossos olhos são impossíveis, ó Deus. Mas sabemos que o Senhor é o Deus que é especialista em realizar milagres, é especialista naquilo que para nós é impossível, que abre as portas, ó Deus, que ninguém mais pode abrir, que fecha aquelas, ó Deus, que não nos são propícias. Ó Deus amado, colocamos diante de Ti a nossa vida e o nosso coração, pedindo que o Senhor intervenha de modo sobrenatural sobre cada necessidade agora, em nome de Jesus. Pedimos ainda, Pai, que o Senhor venha falar ao nosso coração nesta noite, manifestando, Deus, a Tua graça e o Teu cuidado sobre a nossa vida. Ó Pai querido, vem com o Teu Espírito Santo colocar sobre nós o Teu bálsamo. Vem, ó Deus, falar ao nosso coração de modo que possamos ser transformados e cada dia mais sermos moldados segundo a Tua vontade para sermos mais parecidos contigo. Livra-nos do mal, ó Deus, nós te pedimos, e perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, a partir do verso 22. E o título da nossa mensagem de hoje, dividido em duas partes, é o casamento com o alicerce sólido. O casamento com o alicerce sólido. Efésios 5, 22 em diante diz assim: Esposas, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne.
grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Pai, fala conosco nesta noite, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vemos alguns conselhos de Paulo às famílias, em especial aos cônjuges, ao esposo, à esposa. Paulo, o escritor desta carta, ele revela que a união entre os cônjuges deve ser elevada ao mais alto nível possível na esfera das relações humanas. Aqui ele demonstra que no lar cristão há uma nítida imagem do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Ao estudarmos a Bíblia, nós podemos perceber a importância da instituição casamento, matrimônio. Podemos perceber que quando Deus instituiu o matrimônio, Ele o fez por diversos motivos, com vários objetivos. Dentre estes motivos, nós podemos destacar alguns. O primeiro deles é que o matrimônio supre as nossas necessidades emocionais como seres humanos. Verso 18 do capítulo 2 de Gênesis diz: não é bom que o homem esteja só. Então Deus aqui, Ele cumpre o papel emocional, Ele supre a necessidade emocional do ser humano, dando a ele uma companheira. Como eu já disse anteriormente, nós não somos ilhas, não nascemos, não fomos formados para viver em isolamento. O que tem sido feito hoje com a pandemia tem causado muitos males à sociedade de um modo geral. As pessoas estão isoladas e este isolamento faz mal à saúde mental das pessoas. Somos seres sociais, somos seres para viver em sociedade, em comunidade, para termos contato com outras pessoas. Precisamos de alguém caminhando ao nosso lado. Em segundo lugar, a união de um casal também tem um propósito social, de gerar filhos, gerar uma nova família e, consequentemente, filhos que deem continuidade à raça humana, que completem o ciclo da vida. Gênesis 1:28 fala sobre isso. Em terceiro lugar, Paulo aqui nos mostra e destaca que há um propósito também de satisfação física, satisfação emocional no casamento, ou seja, ajudam o homem e a mulher satisfazerem os desejos naturais que Deus colocou no ser humano. 1 Coríntios 7, de 1 a 3, fala sobre esse suprir as necessidades físicas um do outro. Porém, há um motivo ainda maior, mais sublime, mais profundo, que é o que nós vemos no capítulo 5 de Efésios, e está relacionado ao propósito espiritual do matrimônio, que só é satisfeito quando o marido e a esposa se servem um ao outro numa relação de cumplicidade, de mutualidade, numa relação de submissão e de amor recíprocos, como a relação de Cristo com a própria igreja. E aí, olhando para o texto de Efésios, nós podemos ver algumas bases que solidificam o casamento cristão, que solidificam a união conjugal de um homem e uma mulher cristão. Mas em especial aqui, nós vamos falar hoje às mulheres, aos homens também, mas em especial às mulheres. O primeiro alicerce aqui é o alicerce da sujeição ao esposo, como se fosse a Cristo. Verso 22 diz: esposas, que cada
uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor, ou seja, como a Jesus Cristo. Como nós já vimos na semana retrasada, quando abrimos este capítulo de Efésios, no verso 21, Paulo ele abre esta sessão, este trecho de Efésios, com uma exortação à submissão mútua. Submissão do esposo com relação à sua esposa e da esposa com relação ao seu esposo. Da relação de mutualidade num contexto social mais amplo também. Precisamos entender esta submissão e esta sujeição mútua como um princípio bíblico divino estabelecido para o ser humano de um modo geral. Sermos servos uns dos outros. É a reciprocidade do sermos servos uns dos outros no temor do Senhor. E isso é algo que deve ser observado pelo casal, tanto esposo quanto esposa. Algumas pessoas pegam o texto aqui de Efésios dizendo que apenas a esposa ela tem que ser submissa. Mas Paulo ele mostra logo no começo que a sujeição ela é mútua, em níveis diferentes, obviamente, mas a submissão e a sujeição ela é mútua. Mas aí ele dirige então o texto aqui especificamente às mulheres. E especificamente às esposas. Eu quero só abrir um parêntese aqui. Quando a gente olha para o Novo Testamento, a gente percebe que Jesus Cristo ele equipara a mulher em nível de importância ao homem no reino de Deus. Quando nós olhamos lá para Gálatas 3:28, ele vai falar, olha, não há mais servo, não há mais liberto, ou homem ou mulher, todos são iguais perante Deus. Este é o princípio que está ali em Gálatas 3:28. Então, há uma equiparação no nível de importância, homem e mulher. Entretanto, um fato importante que nós devemos destacar aqui, e vemos neste texto, é que quando uma esposa cristã compreende o que é sujeitar-se a Cristo, permitindo que Ele seja o Senhor absoluto sobre a sua vida, ou seja, o centro da sua vida, ela não tem qualquer dificuldade em sujeitar-se também ao seu esposo, porque ela sabe e reconhece no seu esposo um vínculo de amor sacrificial que ele tem para com ela. Ele reconhece que o esposo, ele deseja o melhor para a sua esposa. Ela reconhece que o esposo, ele direciona a família para que a família siga num caminho único. Obviamente que sujeitar-se ao esposo não significa que ela se tornará uma escrava, uma serviçal, um capacho, ou ainda alguém que deve estar ali para realizar todos os caprichos do seu esposo. Até mesmo porque o esposo cristão, o marido cristão, ele também deve sujeitar-se totalmente a Cristo e entender que a sua esposa, ela é a sua ajudadora, ela é a sua auxiliar. Fica fácil para a esposa cristã sujeitar-se também ao esposo que seja fiel a Cristo, porque ela sabe que tudo que o seu esposo fizer será para a honra e glória, para o louvor a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. Ela sabe que o seu esposo a honrará. Ela sabe que o seu esposo cuidará e zelará por ela. Quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, nós percebemos que a esposa cristã, ela olhará para o seu esposo com admiração. Ela vai se sujeitar ao seu esposo porque ela entende que isto é a ordem divina, é a ordem de Deus para o casamento cristão. E então ela entende
que quando ela honra o seu esposo, que ela se sujeita ao seu esposo, ela será realmente feliz e cuidada. Precisamos entender que o alicerce para um bom casamento é a sujeição, a submissão da esposa para com o seu esposo. As feministas de plantão vão se contorcer ao ouvir isso, porque elas não admitem se sujeitar a ninguém. Mas numa sociedade precisa haver uma ordem, precisa haver uma hierarquia, precisa haver aquele que governa, senão vira uma anarquia. E baseado nisso, nós entendemos um segundo princípio também baseado na sujeição, que o alicerce da sujeição ao esposo também é uma ordenação divina para a esposa. Quando Deus criou a mulher, Ele criou para que ela fosse para que ela fosse a ajudadora do esposo, a auxiliadora, como nós vimos no texto que abrimos o culto desta noite. Ele criou ela para ser a auxiliadora, alguém que lhe corresponda, alguém que ande ao seu lado. Ou seja, Ele não criou a mulher para viver sob um jugo pesado de opressão e tirania, mas de cuidado, de amor, de zelo, de respeito, de mutualidade. Devemos entender que se o esposo e a esposa realmente vivem sob o senhorio de Cristo, compreenderão que um casamento cristão é, de fato, uma instituição divina que, portanto, deve obedecer a uma organização, a uma hierarquização social. Não apenas social, mas também divina. E se assim o fizerem, o resultado só poderá implicar em harmonia e cumplicidade entre o casal, por causa da compreensão mútua. Toda organização que existe, seja ela uma organização empresarial, ou seja ela uma organização social, para o fim que for, ela precisa de uma organização hierárquica. É por isso que existem os presidentes das empresas, das associações, é por isso que existem os líderes, é por isso que existem os liderados, e na instituição família não é diferente. Existe alguém que precisa liderar o lar, existe alguém que precisa ser o cabeça, existe alguém que precisa olhar adiante, que precisa planejar a vida da família, que precisa colocar ordem na casa. E quando nós vamos para a Bíblia, nós podemos perceber que esta posição ela é concedida por Deus ao esposo, é concedida ao marido. Verso 23 diz, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então Paulo ele destaca aqui que o marido é o cabeça do lar. É ele que dá a direção. Se uma casa não tem organização, se uma casa não tem uma ordem hierárquica, não tem uma ordem de comando, cria-se uma verdadeira anarquia. Todo mundo manda e ninguém manda nada. Cada um faz a sua própria vontade. E por isso muitos lares estão destruídos. Porque o marido quer mandar, a esposa quer mandar, o filho quer mandar e ninguém sabe quem manda. Deus, em sua sabedoria, instituiu uma ordem, uma hierarquia que deve ser seguida. Cristo, esposo, esposa, filhos. Não pode ser diferente. Em nossa sociedade, nós temos visto filhos que têm mandado nos pais. Imaginem o problema para a sociedade no futuro que isso vai dar. Filhos que não têm limite. Filhos que vivem da forma que desejam.
Da mesma forma, esposas, que faz o que dá na cabeça, faz o que tem vontade. Mas é isso que a palavra de Deus ensina? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver e vamos perceber que Deus colocou uma ordem. Deus criou um organograma, vamos falar empresarialmente, né? Um organograma. E se a ordem é invertida, teremos problema. Muitas famílias se desfazem porque os entes da família não querem obedecer esta ordem estabelecida por Deus. Pergunta para um casal que está se separando, por que está separando? Nós somos incompatíveis. Incompatibilidade de gênios. Ou seja, em outras palavras, está se falando, essa mulher quer mandar em tudo. Ela perdeu a noção. Ou, meu marido é um tirano. Mas o casamento cristão não deve ser assim. O casamento cristão, ele deve revelar uma convivência de mutualidade. Uma convivência onde o esposo ele dá a direção, ele dá o norte. Ele não escraviza, ele não manipula, ele cuida, ele zela. E a esposa, ela segue os passos do esposo. Ela segue o caminho do esposo. Ela caminha lado a lado para a construção de um lar, para a construção de uma família feliz. Não é à toa que a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher sábia, ela sabe o tempo de falar, ela sabe o tempo de agir, ela sabe como fazer, ela sabe como direcionar algumas coisas para que tudo corra bem, porque ela compreende a direção que o seu esposo está dando à sua família, à sua casa. O casamento, ele é uma instituição que deve prezar por uma ordem, para o seu bom funcionamento. Não é possível que hajam ordenamentos, ordens que se contraponham. Precisa de uma liderança, de um cabeça para que as coisas fluam bem. E o Senhor instituiu esta liderança ao esposo. Ele é o guardião, ele é o sacerdote do lar. O esposo, por sua vez, precisa entender que ser o líder do lar não é ser um ditador. Não é ser um tirano, onde ele simplesmente deve dar ordens que têm que ser cumpridas. Independente dessas ordens serem justas ou não. O verdadeiro líder do lar é aquele que entende que deve fazer junto, que deve caminhar junto, cada um com a sua atribuição, com a sua cooperação. É uma construção mútua de amor e respeito, de sentido e de sentimento de pertencimento mútuo, de pertencimento um ao outro. A esposa precisa entender que deve respeitar as decisões do esposo, não o desautorizar na presença de outras pessoas, em especial dos filhos. Eu não sei quantas casas aqui já aconteceu, né? Do esposo falar, olha, filho ou filha, não faz tal coisa. E aí a mãe fala, não, vai lá, pode fazer, não tem problema não. Cria uma confusão. A esposa precisa ter a percepção do que é justo
e do que é honesto diante de Deus e diante dos homens. Precisa compreender que ela deve sujeitar-se ao seu esposo como uma atitude de amor. Como uma atitude de uma mulher sábia, de uma mulher que é temente a Deus. Obviamente, que aquelas decisões que prejudiquem a família, que prejudiquem as relações dentro do lar, elas podem e devem ser questionadas, em particular, com amor, com carinho, com respeito. Em terceiro lugar, o alicerce da sujeição ao esposo deve ser pautado pelo sacerdócio do esposo no lar. Podemos perceber aqui no texto também uma clara definição do esposo como aquele que deve dar direção segura à família. Ele é o cabeça do lar, como nós lemos aqui no verso 23. Aquele que deve orientar os passos a serem seguidos, em especial nas questões espirituais, levando toda a família a uma vida segundo os padrões e princípios bíblicos, os padrões e princípios estabelecidos por Deus, para que a família seja uma bênção em todos os sentidos, seja para os de dentro de casa, seja para os de fora. A nossa família, ela deve ser um referencial de uma família feliz, que segue os princípios bíblicos, que segue nos caminhos do Senhor, que vivencia a glória de Deus a cada dia, em cada passo e em cada decisão. A esposa deve entender que é o esposo que deve orientar os passos a serem seguidos, em especial nas questões espirituais. E o esposo também deve entender isso. O esposo precisa entender que ele é o sacerdote do lar, levando a sua família a uma vida segundo os padrões estabelecidos por Deus para o seu lar. E nesse sentido, a esposa deve confiar ao marido cristão esse sacerdócio, auxiliando na condução da sua casa, auxiliando os seus filhos a entenderem que devem obedecer aos seus pais. Assim como a igreja também deve ser direcionada pelos princípios e ordenanças dadas por Cristo, também a esposa deve viver de modo digno, honrando o esposo em suas decisões, em seus direcionamentos, em especial no que tange ao serviço ao Senhor, ao viver uma vida que realmente agrada a Deus. Ambos, esposo e esposa, devem viver de modo que busquem ao Senhor, de modo que busquem servir ao Senhor, levando a sua família a um real compromisso com Cristo, a um compromisso cada vez mais sólido, a uma vida devocional com Cristo, a uma intimidade maior com Deus. Esposa e marido cristãos devem dedicar tempo ao culto ou aos devocionais domésticas diariamente. Devem ter também o seu tempo a sós com Deus, para o estudo e a meditação na palavra, para a oração, a fim de conhecerem a vontade de Deus para a sua vida pessoal e para o seu lar. A grande maioria das crises conjugais, elas poderiam ser suprimidas ou solucionadas, se tão somente o esposo e a esposa entendessem que devem se sujeitar a Cristo, que devem buscar a direção do Senhor para a condução do seu lar, que devem ler e meditar na palavra do Senhor, buscando a vontade de Deus a cada dia em oração, em submissão a Deus, obedecendo aos princípios bíblicos estabelecidos pelo nosso Criador. Em especial o princípio da sujeição.
da sujeição mútua, de viver a mutualidade dos ordenamentos que Deus dá ao ser humano. Como família cristã, precisamos entender que grande parte dos problemas conjugais tem a sua base no pecado, na desobediência. Assim como também o pecado tem como a sua base no egoísmo humano, em querer apenas o benefício próprio e não o benefício mútuo, não o benefício coletivo. Quando a esposa deixa de sujeitar-se ao esposo, ela está revelando, na verdade, um egoísmo de querer ser suprida apenas. Ela está revelando ali que ela não está disposta a doar-se para o outro. Ela está revelando que ela não está disposta a abrir mão de alguns dos seus direitos em favor do outro. Porém, nós precisamos compreender que a submissão ao senhorio de Cristo, bem como de um para com o outro, é a única maneira de vencermos este egoísmo. Quando o esposo também usa do seu direito de ser a cabeça da casa, e ele usurpa esse direito, agindo de forma tirânica, agindo de forma ditatorial, ele também está incorrendo no pecado do egoísmo, de querer satisfazer-se a si próprio apenas. Então precisamos tomar o cuidado, porque existe uma linha muito tênue. Existe uma divisão muito pequena entre a liderança e a tirania. Também entre a submissão e a insubmissão. Entre o amor e o respeito. Talvez aquilo que para você, esposa, você não veja como um desrespeito ao seu esposo, aquilo é um grito de desrespeito aos ouvidos do seu esposo. A forma de falar, de se comportar, de agir com os recursos financeiros, que não é mais seu apenas, é da família. Né, eu já vi muitas esposas falarem assim, o meu dinheiro, o meu salário. Minha irmã, não é mais o seu dinheiro, não é mais o seu salário, é o salário da família. Os dois é um caixa único. É uma coisa só. Ah, é porque eu pago tal conta. Não, é tudo junto. Às vezes o esposo perde o emprego e a mulher fala, porque agora eu estou sustentando a casa. Ué, quando o esposo sustentava a casa, não tinha problema? E aí a esposa começa a agir, né, de forma desrespeitosa, insubmissa, porque agora eu estou sustentando a casa. Não é assim. Muitas famílias começam a ruir quando a ordem das coisas ela é invertida. Quando os princípios bíblicos e o egoísmo começam a tomar conta. Precisamos colocar o senhorio de Cristo como base para a nossa submissão mútua. Quando nós entendemos que somos todos submissos a Cristo, e então na família, o esposo submisso a Cristo, ele ama a sua esposa, e a sua esposa que é submissa, ela ama também o seu esposo e os seus filhos, e isso se torna um ciclo virtuoso, que abençoa o lar, que sustenta o lar. Casa onde a esposa vive naquela gritaria, que não respeita a autoridade do esposo, não subsiste.
Não existe coisa mais triste do que chegar num lugar e você perceber que não existe mais um relacionamento saudável entre esposo e esposa. Porque não há respeito. Porque não há mutualidade. Quando nos sujeitamos ao senhorio de Cristo e à submissão mútua, o próprio Espírito Santo nos completa e nos torna capazes de amarmos um ao outro de maneira sacrificial. Nos torna capazes de abrirmos mão dos nossos direitos, em muitos casos, em favor do outro, para tornar o outro, a convivência com o outro mais agradável, para tornar a convivência feliz, para abençoar a vida dos filhos, para abençoar a sociedade, para abençoar a igreja, para abençoarmos nosso trabalho, porque, irmãos, tudo que nós fazemos em nossa família reflete em toda a sociedade. Se o teu casamento não vai bem, ele se reflete no seu trabalho. Se o teu casamento não vai bem, ele vai se refletir em sua vizinhança. Se o teu casamento não vai bem, ele vai se refletir na vida das pessoas ao seu redor e assim por diante. É por isso que o inimigo tenta de todas as formas destruir a família. Porque se ele destrói a família, ele destrói a sociedade como um todo. Entretanto, quando nós nos doamos um ao outro e renunciamos aos nossos direitos em favor do outro, ao contrário do que o mundo e o secularismo pregam, ao contrário do que as novelas pregam, nós seremos verdadeiramente felizes e realizados. Aqui eu acredito que os irmãos não assistem mais novela, né? Para a glória de Deus. É gratificante. Enche a nossa vida de satisfação e alegria quando entendemos o princípio da reciprocidade, quando entendemos o princípio da submissão e da sujeição, quando entendemos o princípio de que há uma hierarquia dentro do lar. Jesus deseja restaurar a nossa casa, mas Ele precisa que nós nos submetamos ao seu senhorio. Ele precisa que nós nos submetamos uns aos outros. Ele deseja que os lares sejam realmente felizes. Mas é impossível termos lares felizes que não estejam pautados por princípios bíblicos. Por isso precisamos abrir a nossa mente e o nosso coração para voltarmos às Escrituras. Para conduzirmos o nosso lar segundo as orientações de Deus. Para orientarmos a nossa família segundo os princípios que Deus instituiu para ela. Nunca é demais, meus irmãos, lembrarmos que Deus deseja abençoar as outras famílias através da nossa família. As pessoas somente vão compreender o amor de Deus quando nós demonstrarmos, por meio da nossa família, que Cristo vive em nós. Será que os nossos vizinhos podem dizer, olha, ali vive uma família feliz? Ali vive uma família pautada pelos princípios bíblicos do amor, do respeito, do companheirismo. Que nós possamos abrir o nosso coração para entender que os princípios de Deus são imutáveis. Não podemos atualizar a Bíblia, como alguns dizem, para mudar conceitos e valores cristãos, para mudar conceitos e valores eternos que Deus já determinou.
Não podemos moldar a Bíblia à nossa própria vontade. Precisamos seguir os conselhos de Deus para a nossa vida. Se você quer ter um casamento realmente próspero, feliz, coloque os princípios bíblicos em primeiro lugar. Busque a Deus. Coloque Deus como centro. Se submeta à vontade de Cristo. Se submeta ao senhorio de Cristo. Submeta a sua família ao senhorio de Cristo. E certamente você terá uma família feliz. Perfeita? Não. Mas feliz e pautada pelos valores eternos, pelos valores do reino, pelos valores que trazem vida, pelos valores que trazem verdadeira alegria. Que Deus possa nos abençoar e completar em nosso coração aquilo que porventura não foi dito aqui nesta noite. E semana que vem nós continuamos. Semana que vem eu quero falar mais especificamente com os esposos. Assim como às esposas cabe a submissão, a sujeição, aos esposos cabe algo ainda muito maior e mais profundo. O peso, na verdade, que muitos colocam aqui sobre o jugo, ou melhor, sobre a submissão feminina, na verdade lhe recai em muito maior ênfase sobre o esposo. Mas isso é assunto para a semana que vem. Semana que vem a gente volta nesse assunto aí e vamos aprender, por meio da palavra de Deus, um princípio importantíssimo para um casamento verdadeiramente sólido, para um casamento com um alicerce sólido, um alicerce na rocha que é Cristo. Amém? Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana cheia da graça, do amor e do poder de Deus. Vamos cantar mais um hino? Falando de alicerce, né? Tem um hino que fala que alicerce tendes para construir, hino 367. Eliezer, pode ajudar a gente aqui? Manu já falou, ele pode. É isso aí, Manu. Hino 367. Que alicerce você tem para construir uma casa firme para resistir às grandes tempestades que hão de chegar e a instável casa há de derrubar. Enquanto Eliezer vem para cá, vamos mais uma vez orar. Pai, graças te damos por este dia que o Senhor nos deu. Graças te damos, ó Pai, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Porque até aqui o Senhor tem falado ao nosso coração. Nos ajude, ó Pai, a construirmos lares saudáveis, sólidos, com alicerces firmados na rocha que é Cristo. Que possamos, ó Deus, ter famílias realmente restauradas e consagradas inteiramente ao Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e possamos fazer diferença em nossa cidade e em nossa sociedade. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração dia após dia, que possamos gravar a Tua palavra em nosso coração, que possamos viver a plenitude da Tua graça e do Teu favor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça que há em nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam sobre a tua vida, desde agora e para todo o sempre. Então, o pessoal está arrumando ali. Ok.